Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha sobre o conteúdo que trabalhamos no primeiro semestre, beleza? A gente vai pegar alguns pontos principais, alguns pontos mais importantes para dar prosseguimento à nossa matéria nos próximos vídeos. Show de bola? Vamos lá galera, primeiro de tudo a gente tem que lembrar, a questão da desigualdade dentro dos espaços quando a gente fala do planeta Terra. É óbvio que a Terra hoje em dia ela está muito mais globalizada, como a gente viu. As relações, elas estão muito mais próximas, as trocas, elas fazem parte do nosso cotidiano. O mundo, ele funciona cada vez mais em rede. A gente consegue ver essa conexão e a nossa aula remota, ela é um exemplo dessa conexão dos espaços, beleza? Só que, sobretudo, a gente precisa destacar algumas desigualdades que esse espaço vai formar ao longo do tempo, tá? E essas desigualdades, elas estão muito associadas à questão da indústria. Aí você vai me perguntar, mas por que, professor, a indústria é tão importante nesse ponto? Porque a indústria, galera, ela acaba trazendo para os espaços uma modificação da estrutura, beleza? A gente vai lembrar que a indústria, ela move o crescimento das áreas urbanas, tranquilo? E as áreas urbanas acabam representando, o que há de melhor em relação a acesso a infraestruturas, beleza? E também a qualidade de vida e também a ferramentas, serviços, a uma prática de vida muito mais desenvolvida, assim podemos dizer, beleza? Então, a gente precisa lembrar que essa mesma indústria que causa a transformação dos espaços, que faz com que as pessoas migrem dos campos e passem a ocupar cada vez mais áreas urbanas, beleza? Essa mesma indústria, ela vai ter pontos diferentes ao longo da nossa história enquanto sociedade. A gente vai lembrar que os espaços mais desenvolvidos hoje, por exemplo, a Europa, a América do Norte, com o Canadá, com os Estados Unidos, são espaços que tiveram o processo de industrialização ocorrendo antes, beleza? Do que outros lugares. Por exemplo, a gente vai lembrar que a Europa e os Estados Unidos, que são grandes destaques desse mundo desenvolvido, industrial e urbano, tiveram lá as suas industrializações acontecendo no século XVIII, XIX. Enquanto algumas áreas periféricas tiveram o processo de industrialização acontecendo somente no século XX. E muitos passando pelo processo de industrialização hoje em dia. Tranquilo? Então, essa diferença da indústria, essa diferença do processo, principalmente envolvendo o tempo, tá? Vai fazer com que os lugares cresçam e se desenvolvam de forma muito diferente. É por isso que quando falamos de divisão do trabalho, é por isso que quando abordamos o tema indústria, é por isso que quando falamos de agricultura, os países vão estar em locais diferentes. Por exemplo, os países desenvolvidos, eles vêm de um padrão, eles vêm de um patamar de evolução que eram metrópoles no passado e passaram a ser hoje em dia países desenvolvidos ou centrais, agregando muito mais valor nas mercadorias que são produzidas dentro desse espaço, tendo muito mais dinheiro para fazer investimentos, beleza? Quando a gente olha o outro lado, os países que eram colônias, os países que continuaram sendo colônias e conseguiram uma independência, se tornaram países subdesenvolvidos, ou que a gente chama de periféricos, beleza? Sendo enquadrados numa divisão do trabalho global, como países que fornecem matéria-prima, como países que fornecem, por exemplo, a soja, o minério de ferro, produtos que não têm um grande valor agregado no mercado mundial, beleza? Por isso se enquadram como países mais empobrecidos. E esse padrão que a gente discute, ele vai estar diretamente relacionado à indústria. Acompanha comigo aqui. Olha só, o mundo, a produção industrial através desses grupos. Quando a gente tem os grupos desenvolvidos e os grupos que são em desenvolvimento, como é o território brasileiro. Nós somos um país em desenvolvimento.
Nós somos um país emergente, um país que ainda é muito baseado na agricultura, mas que já teve um processo de industrialização ocorrendo, obviamente tardio, né? Vamos lembrar disso, mas que já teve um processo de industrialização forte. A indústria já atingiu a gente, a indústria já chegou até a gente, beleza? Então, a gente precisa lembrar o quê? Que os países que são desenvolvidos, eles acabam concentrando, tá? A maior parte dessas indústrias, a maior parte desse poder industrial, principalmente, galera, quando nós falamos sobre a tecnologia. Lembra lá das aulas de globalização? Nós falamos da produção de tecnologia numa escala mundial, mas, obviamente, como os líderes dessa produção, os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos nesse cenário. Quando nós falamos sobre o Vale do Silício, quando nós falamos sobre lugares que são muito mais poderosos e têm muito mais financiamento e dinheiro para fazer toda essa produção e todo esse desenvolvimento. Beleza? Isso vai estar, obviamente, concentrado nos países desenvolvidos. Outro lado que a gente precisa falar é dessa desigualdade que é gerada em relação à alimentação, em relação à agricultura. Eu acabei de falar que os países que são subdesenvolvidos ou emergentes, eles ainda são muito ligados à agricultura. Mas a qualquer processo agrícola? Óbvio que não, gente. O processo agrícola que esses países vão focar é um processo agrícola de exportação. É um processo agrícola de produção de vários produtos, né? Obviamente em grandes latifúndios monocultores para exportação. Embora hoje nós conseguimos produzir no mundo uma quantidade de comida 3 vezes, até 4 vezes maior do que a população mundial necessita para alimentação, e a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, tá? E a gente consegue produzir 3 vezes além do que essas pessoas precisam para alimentação, a gente continua vendo no mundo a fome existindo. E por que existe fome? Principalmente no continente africano, principalmente na Ásia, né, o Sudeste Asiático, quando nós falamos da América Latina, por que esses lugares ainda continuam sofrendo com fome? Por que as pessoas desses lugares ainda passam fome, ainda vivem em situações absolutamente miseráveis, já que a gente produz tanto alimento assim? Porque esse alimento não é voltado para o ser humano, e esse alimento, galera, ele vai ter um custo, ele vai ter um valor. Então vamos pensar que a falta de alimentação, as pessoas passando fome no mundo, não é por uma falta de produção, não é por uma falta de tecnologia inserida na agricultura, mas por uma falta de capital, por falta de dinheiro dessas pessoas para consumir. Quando você vai ao mercado, você vê que o mercado está lotado de comida, mas nem todo mundo pode ir até o mercado e comprar. Nem todo mundo pode chegar até aquele lugar e colocar o dinheiro que tem para poder fazer as compras, beleza? A gente observa isso muito bem nos momentos de crise. Quando a gente tem crises, a gente vê o quanto a população ela é prejudicada e quanto, né, os mais ricos, quanto a elite, acaba enriquecendo dentro desse processo. É a mesma coisa acontecendo no planeta. Os países desenvolvidos, eles continuam a crescer, continuam a se enriquecer, e os países mais pobres, os espaços mais periféricos, os espaços, né, mais afastados, eles continuam empobrecendo. É aquela história, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, beleza? Essa relação, ela é muito conhecida e ela precisa ficar muito bem esclarecida na cabeça de vocês. Show? Olha só, galera, quando a gente olha esse mapa aí, a gente vai falar da subnutrição. Olha como a subnutrição, né? Olha como a falta de uma alimentação saudável e digna, adequada para essas pessoas, ela vai estar localizada em algumas partes do planeta. Partes essas mais periféricas. Como vocês podem observar aqui no mapa. A gente fala aqui da Ásia, a gente fala aqui da África, e a gente fala lá longe, olha lá, da América Latina, ainda sofrendo com muitos desses processos. Beleza? Então, essa desigualdade também alimentar deve ficar muito clara para vocês, beleza? Ela está diretamente associada ao quê? A todo um processo histórico de ocupação desses lugares e a todo um processo histórico de desenvolvimento desses lugares, seja o industrial e também na agricultura. Show? Gente, olha como a gente consegue observar nesse gráfico que os países que são desenvolvidos,
eles se mantêm, né, dentro dessa ideia de fome, dentro dessa ideia, né, de subnutrição. Olha como esses países desenvolvidos, eles se mantêm estáveis desde os anos 90 para cá. Show? Quando a gente fala dos lugares periféricos, eles vêm passando ao longo do tempo por um processo evolutivo, tá? E essa evolução, ela tem que ficar muito bem entendida pela gente. Eles hoje sofrem menos com o problema da fome, mas eles ainda sofrem muito mais. Nós, né? Vamos colocar o Brasil nisso. Nós ainda sofremos muito mais do que os países desenvolvidos com esse histórico de fome, com esse histórico de subnutrição. Tá bom? Para a gente dar uma fechadinha aqui no tema que a gente está falando, eu vou destacar para vocês um lugar, né, que nós vimos, falamos da Europa, a parte física e tudo mais, mas uma questão que envolve a Europa, que é um desses lugares desenvolvidos que a gente precisa destacar. Olha só, galera, a Europa vai ter um grande destaque enquanto território, enquanto continente, porque os seus países, eles formaram ao longo da história mais recente, dos anos 40 para cá, tá bom? O maior bloco econômico do planeta. Aí você vai perguntar, o que é um bloco econômico, para que ele serve? Um bloco econômico, galera, é uma aliança, tá? Uma série de acordos realizadas por esses países para que eles possam se colocar melhor no cenário mundial, no cenário globalizado da economia, beleza? Então, a Europa, ela começou a formar lá nos anos 40 um bloco que veio a se chamar, né, hoje em dia se chama, de União Europeia. E a União Europeia conta com uma quantidade de países bem grande, tá? É o maior bloco econômico do mundo, é o mais poderoso e o que vai ter o maior desenvolvimento econômico. Sobretudo, né, porque eles conseguiram chegar até uma evolução, eles conseguiram chegar até uma categoria de bloco econômico, que é aquela que nós chamamos de União Econômica Monetária, beleza? Os caras conseguiram, hoje em dia, né, principalmente, ter uma moeda extremamente forte e uma moeda única para os países do bloco. É óbvio, né, que tem alguns países que não aderem ao euro, tá? Mas a gente tem o euro como uma moeda fundamental para o funcionamento do bloco econômico, porque eles têm livre trânsito de pessoas, serviços, de mercadorias. Então, trabalhar com uma moeda única traz muitas vantagens para a inserção, né, da União Europeia no mundo mais globalizado capitalista. Beleza? Aqui, por último, um destaquezinho com o mapa. E nesse mapa, a gente consegue ver, né, ao longo do tempo, a formação desse bloco. A gente consegue ver, por exemplo, que começa com Benelux, depois a gente passa a ter a Europa do 6, né, no SECA, eles, né, a gente não virou nada. Eles viraram uma comunidade econômica, um bloco muito mais forte, até se tornar, né, o conhecido bloco de hoje em dia, que teve mais recentemente uma perda importante, que foi o Reino Unido, como vocês vão lembrar aí das últimas aulas. Show de bola? Galera, então a nossa revisãozinha fica por aqui, alguns pontos importantes aí do nosso semestre. Show de bola? A gente se vê na próxima aula. Beijão, até mais e cuidem-se!